O som do motor do velho Jeep 1985 era um ritmo compassado, quase como um coração de ferro que batia com dificuldade, mas com uma insistência teimosa. Elias sentia a vibração no volante de baquelite, uma sensação que subia pelos seus braços cansados e se instalava nos ombros. Ele manobrou o veículo com uma precisão que só as décadas de estrada poderiam conferir, encaixando os pneus largos exatamente sobre as marcas de desgaste no concreto da sua garagem. O relógio no painel, cujos ponteiros eram pintados com um fósforo já gasto pelo tempo, marcava exatamente 19 horas e 42 minutos. Elias desligou a ignição. O silêncio que se seguiu não foi imediato. Houve aquele estalo metálico característico do metal esfriando, o suspiro do óleo descendo para o cárter. Ele permaneceu sentado por alguns segundos, as mãos ainda fechadas sobre o volante. Ele gostava daquele momento. Era o hiato entre o mundo lá fora, barulhento e caótico, e a paz solitária da sua casa. Mas aquela paz durou pouco menos de 30 segundos. O estrondo veio de cima. Um impacto seco que fez a poeira acumulada nas vigas de madeira do teto da garagem dançar sob a luz fraca da lâmpada de 60 watts. Depois do primeiro impacto, veio o som de algo sendo arrastado, um móvel pesado, talvez, seguido por uma risada aguda que atravessava as frestas da laje como uma agulha. Elias fechou os olhos. Ele sentiu o músculo masseter, na lateral do rosto, saltar enquanto cerrava os dentes. Não era a primeira vez. Na verdade, nas últimas 3 semanas, desde que o novo vizinho se mudara para o apartamento de cobertura que dava fundos para a sua modesta casa de vila, o silêncio havia se tornado um artigo de luxo que Elias não podia mais pagar. Ele desceu do jipe. Seus joelhos estalaram, um lembrete físico dos anos de serviço pesado na engenharia de solo e das caminhadas por terrenos íngremes. Ele vestia uma calça de sarja desbotada e uma camisa de flanela xadrez que já vira dias melhores. Elias era um homem de estatura média, mas com uma presença que parecia ocupar mais espaço do que seu corpo sugeria. Seus olhos eram de um cinza pálido, como o céu antes de uma tempestade de neve, e sua pele tinha o tom curtido de quem passou a vida sob o sol. Ele caminhou até a bancada de ferramentas no fundo da garagem e pegou uma flanela limpa para limpar as mãos sujas de graxa. Foi quando ouviu a voz vindo do alto, da varanda gourmet, que agora pairava como uma torre de vigia sobre o seu quintal. A voz era de Ricardo. Ricardo tinha 30 e poucos anos, usava camisas de linho abertas até o meio do peito e carregava no pulso um relógio de ouro que custava mais do que a casa inteira de Elias. Ele era o tipo de homem que acreditava que o volume da sua voz determinava a importância da sua opinião. Ricardo estava com amigos. O som de garrafas de champanhe estourando e a música eletrônica de batida repetitiva criavam uma cacofonia que parecia agredir as paredes de tijolos aparentes da garagem de Elias. "Ei, velho!" O grito de Ricardo desceu como um insulto atirado do alto. Elias não respondeu de imediato. Ele continuou limpando os dedos, um por um, com uma calma metódica. Ele sabia que o silêncio irritava pessoas como Ricardo. Pessoas que precisam de audiência para se sentirem vivas detestam ser ignoradas. "Eu estou falando com você, o do Calhambeque." Ricardo insistiu, agora mais alto. Elias pôde ouvir as risadas dos amigos dele ao fundo. "Dá para calar a boca desse seu trator? Eu estou tentando receber pessoas aqui. Esse cheiro de óleo queimado está subindo e estragando o meu vinho de R$5.000. Elias finalmente levantou a cabeça. Ele não gritou. Sua voz saiu baixa, mas carregada de uma autoridade natural. O tipo de voz que não precisa de volume para ser ouvida. "O motor já está desligado, Sr. Ricardo. E o senhor sabe que este é o horário permitido para eu estacionar o meu veículo na minha própria propriedade." Houve um breve silêncio lá no alto, seguido por uma gargalhada escandalosa. "Propriedade? Você chama esse galinheiro de propriedade? Escuta aqui, vovô. Eu paguei R$10 milhões naquela cobertura para ter vista, não para ver sucata e cheirar combustível. Se você não consegue manter esse lixo em silêncio, eu vou dar um jeito de a prefeitura rebocar isso daqui por crime ambiental. Entendeu? Ou quer que eu desenhe?" Elias soltou a flanela sobre a bancada.
Ele olhou para um objeto pequeno que estava ali, um peso de papel feito de um fragmento de granito polido com uma placa de bronze fixada. Na placa havia uma inscrição simples: ao mestre das fundações, com gratidão. Era o seu objeto, um presente de uma empresa que ele ajudara a erguer do nada, décadas atrás. Aquele pedaço de pedra representava tudo o que ele construíra com suor e silêncio. O senhor deveria voltar para sua festa, Ricardo, Elias disse, sua voz ainda mais calma, quase sussurrada. O barulho que o senhor faz é muito mais alto que o meu motor, e muito menos produtivo. A resposta de Ricardo foi o som de um líquido sendo despejado. Um jato de espumante caro caiu do alto, atingindo o capô polido do Jeep de 1985. Elias viu as gotas douradas escorrerem pela pintura verde-oliva que ele mesmo retocara com tanto cuidado no verão passado. O cheiro doce e alcoólico subiu, misturando-se ao odor de graxa. Ops! Escorregou. Ricardo disse com um tom de sarcasmo que faria o sangue de qualquer homem comum ferver. Limpa aí com a sua camisinha de mendigo e vê se não me amola, ou na próxima vai ser o balde de gelo. Os amigos de Ricardo riram de novo. Elias não se moveu. Ele ficou parado, observando o espumante secar sobre o metal quente do motor. Seu maxilar travou, uma linha dura de músculo aparecendo em seu rosto. Ele não era um homem de violência física, mas ele era um homem de recursos, e Ricardo acabara de cometer o maior erro da sua vida curta e privilegiada. Ele achou que estava lidando com um aposentado qualquer. Elias entrou em casa. O interior era simples, mas impecavelmente organizado. Livros de engenharia estrutural, geologia e arquitetura forravam as paredes da sala. Ele foi até o escritório. Um cômodo pequeno onde uma mesa de madeira maciça sustentava um computador de última geração, oculto sob uma capa de feltro. Ele removeu a capa. O brilho da tela iluminou seu rosto cansado. Ele não abriu redes sociais. Ele não ligou para a polícia. Elias abriu um software de monitoramento de dados privados, um sistema que ele ainda tinha acesso por ser consultor sênior de segurança estrutural para o governo. Ele digitou o nome completo de Ricardo: Ricardo Menezes, de Albuquerque Filho. Enquanto os dados carregavam, Elias ouvia o caos acima dele aumentar. A música agora tinha um grave que fazia os copos na sua cristaleira vibrarem levemente. Ricardo estava se sentindo vitorioso. Ele achava que tinha humilhado o velho. Ele não sabia que Elias estava, naquele exato momento, dissecando sua vida inteira. A tela piscou com resultados. Ricardo não era dono de nada. A cobertura estava em nome de uma empresa de fachada sediada nas Ilhas Virgens Britânicas. O estilo de vida luxuoso era mantido por um esquema de pirâmide financeira, disfarçado de consultoria de investimentos. Mas o que realmente chamou a atenção de Elias foi o registro imobiliário do terreno onde o prédio de Ricardo fora construído. Elias deu um leve sorriso, um gesto frio que não chegou aos seus olhos. Ele se lembrou de uma disputa judicial de 30 anos atrás, algo que todos os novos incorporadores da cidade haviam esquecido, mas que ele, como engenheiro-chefe da região naquela época, documentara em detalhes. O prédio de luxo onde Ricardo morava fora construído com uma infração gravíssima de zoneamento. Mais do que isso, o terreno onde a garagem dos moradores e a área de lazer se encontravam tecnicamente ainda pertencia ao espólio de uma antiga ferrovia, da qual Elias era o curador técnico e detentor de direitos de passagem perpétuos. Ele pegou o telefone fixo. Discou um número que não usava há anos. General Bittencourt, Elias disse quando a ligação foi atendida. Sim, é o Elias. Desculpe ligar a esta hora. Lembra-se daquele favor sobre o terreno da antiga vila ferroviária? Sim, aquele mesmo. Eu preciso que a fiscalização de obras e a patrulha ambiental façam uma visita técnica aqui amanhã de manhã. Mas não agora. Eu quero que eles venham quando a festa estiver no auge. E, general, traga a imprensa especializada em fraudes imobiliárias. Eu tenho um receibo que eles vão adorar ver. Elias desligou o telefone. Ele saiu novamente para a garagem. O barulho lá em cima era ensurdecedor agora. Ele pegou uma mangueira e começou a lavar o espumante do seu jipe com uma lentidão deliberada.
Ricardo apareceu novamente na varanda. Ele parecia embriagado, balançando-se ligeiramente sobre o guarda-corpo de vidro. "Ainda está aí, ô fóssil?" Ele gritou, jogando uma ponta de charuto acesa em direção ao quintal de Elias. A brasa caiu a poucos centímetros dos pés do engenheiro. "Amanhã eu vou falar com o síndico. Quero esse seu muro derrubado. Ele está atrapalhando o design da entrada do condomínio. Você vai receber uma notificação de despejo em breve. Aproveita sua última noite na sua caverna." Elias desligou a mangueira. Ele olhou para cima, fixando os olhos nos de Ricardo. O jovem sentiu um desconforto súbito. Havia algo no olhar de Elias que não era medo, não era raiva cega. Era a calma de um carrasco que já preparou a corda. "Amanhã é um dia importante, Ricardo", disse Elias. "Eu sugiro que você aproveite cada gota desse seu vinho caro, porque amanhã você vai descobrir que o mundo não é feito de dinheiro, mas de fundações. E elas estão em solo muito instável." Ricardo soltou um chiado de desdém e voltou para dentro. A festa continuou por toda a madrugada. Elias não dormiu. Ele ficou sentado na sua poltrona de couro, lendo um antigo manual de mecânica à luz de um abajur, esperando o sol nascer. Às 8 horas da manhã, o som da campainha da mansão de Ricardo não foi ouvido por causa da música que ainda tocava, embora mais baixa. Mas o som das sirenes era impossível de ignorar. Não eram sirenes de polícia comum. Eram os veículos pesados da Secretaria de Obras e da Fiscalização Ambiental, acompanhados por 2 carros pretos sem identificação. Elias saiu para a calçada. Ele segurava uma pasta de couro antiga. 3 homens de terno e uma mulher com um colete da fiscalização se aproximaram dele com deferência. "Engenheiro Elias", disse a mulher, apertando sua mão com firmeza. "Recebemos sua denúncia e os documentos que enviou por correio eletrônico. Se os mapas estiverem corretos, este prédio está em situação irregular desde a fundação." "Eles estão corretos, engenheira Márcia", Elias respondeu. "Eu mesmo assinei os mapas originais de 1994. O recuo lateral é de 5 metros a menos do que a lei exige. E o sistema de esgoto da cobertura despeja diretamente na galeria pluvial da vila. Além disso, o ocupante da unidade 601 está usando uma área de servidão pública como terraço privado." Nesse momento, Ricardo apareceu na portaria do prédio, vestindo um roupão de seda, com os olhos vermelhos e o cabelo desgrenhado. Ele parecia furioso. "O que é isso? Que palhaçada é essa na porta do meu prédio?" ele gritou, avançando em direção aos fiscais. "Vocês sabem quem eu sou? Eu conheço o prefeito. Eu vou acabar com a carreira de cada um de vocês." A fiscal Márcia nem sequer olhou para ele. Ela apenas sinalizou para os operários que começaram a descarregar cones e faixas de isolamento. "Senhor Ricardo Menezes", um dos homens de terno deu um passo à frente, sacando um distintivo da Polícia Federal. "Temos um mandado de busca e apreensão para a sua residência. E a Secretaria de Obras está aqui para interditar a sua varanda e a área de lazer por risco estrutural e ocupação ilegal de solo público." Ricardo empalideceu. Ele olhou para Elias, que estava parado a poucos metros, observando tudo com as mãos nos bolsos da calça de sarja. "Foi você?" Ricardo avançou contra Elias, mas foi bloqueado imediatamente pelo agente federal. "Seu velho maldito, o que você fez?" Elias deu um passo à frente. O silêncio na rua era absoluto agora, exceto pelo som das câmeras de uma equipe de reportagem que acabara de chegar. "Eu não fiz nada, Ricardo. Você fez", Elias disse, sua voz cortando o ar como uma lâmina de aço. "Você achou que o mundo era o seu playground pessoal só porque tem alguns milhões na conta. Mas você esqueceu que, para construir para cima, você precisa de permissão de quem está embaixo. O terreno onde você deu sua festa ontem à noite, ele tecnicamente não pertence ao prédio. Ele faz parte da servidão da vila. E como curador dessa servidão, eu acabo de revogar o seu direito de acesso." "Você não pode fazer isso", Ricardo gritou, a voz falhando. "Eu paguei por aquele apartamento." "Você pagou para um estelionatário que vendeu o que não era dele", Elias continuou implacável. "E agora, enquanto a fiscalização derruba aquela sua varanda ilegal, a Polícia Federal vai querer saber de onde veio o dinheiro
para pagar esses 5.000 reais em garrafas de vinho que você jogou no meu carro. Os operários começaram a montar os andaimes. O som das britadeiras iniciou uma nova sinfonia, mas desta vez era a Sinfonia da Justiça. Ricardo foi algemado por desacato e obstrução de justiça enquanto tentava impedir os fiscais de entrar. Seus amigos, que antes riam na varanda, agora saíam pelos fundos, escondendo os rostos com as mãos. Elias caminhou até o seu jipe. Ele pegou a mesma flanela de ontem e começou a limpar uma pequena mancha que ainda restava no capô. Um dos repórteres se aproximou dele, microfone em punho. Senhor Elias, o senhor é o engenheiro que descobriu a fraude? Como se sente vendo o prédio ser interditado? Elias olhou para a câmera. Ele não sorriu. Ele apenas ajeitou o colarinho da sua camisa de flanela. Eu me sinto em paz, ele disse. Algumas pessoas constroem muros para separar as pessoas. Outras constroem fundações para sustentar a verdade. O problema é que o peso da verdade é demais para quem vive de aparências. Ele entrou no jipe, girou a chave. O motor rugiu, um som potente, limpo e honesto. Elias engatou a marcha e saiu lentamente, passando pelo carro da polícia, onde Ricardo estava sentado no banco de trás, com o rosto colado no vidro, vendo seu império de vidro e linho ser desmantelado pedaço por pedaço. Elias seguiu pela estrada em direção ao seu próximo projeto. Ele sabia que a justiça podia demorar, mas quando ela chegava, tinha o peso de uma montanha, e ele sempre fora um homem que sabia lidar com pedras.